bom dia, boa tarde a todas. Bom dia para quem está aí no Brasil, 11h04 da manhã. E para quem tá aqui em Portugal, 15h04. Tudo bem? Tudo bem com vocês, meninas? Bom, estamos aqui retomando as nossas lives, né? Semana passada eu fiz uma pausa aí bem curtinha de alguns dias. Aqui, né, para quem tá no Brasil e não tem a referência, aqui o mês de agosto, ele é como se fosse o mês de janeiro lá no Brasil. É meio que todo mundo de férias, as crianças estão de férias da escola. Então, na verdade, é o mês do alto verão, né? Então, é realmente o parâmetro a janeiro do Brasil. Então, o que acontece? Nessa semana passada, a gente fez uma pausa com a família para ficar aí 4, 5 dias juntos, se reconectar, né? Pensar coisas novas. E ontem, na nossa newsletter, até quero fazer um parênteses aqui antes da gente começar. Ontem eu falei exatamente, o tema da semana foi sobre isso. Foi sobre como as pausas são necessárias na nossa vida, né? Às vezes a gente tá naquele ritmo alucinado do trabalho, de toda semana, todo dia, projetos, coisas novas. Nossa cabeça não para. E aí a gente às vezes não se dá conta do quanto a gente precisa mesmo de pequenas paradas, né? De um respiro. Pra quê? Na verdade, pra descansar. Primeira coisa de tudo isso é descansar, e o descanso ele é tão importante quanto o nosso trabalho, mas também para a gente poder abrir a nossa cabeça para a criatividade. Então, quando a gente está descansando, vendo coisas novas, dando uma volta com os filhos, quando a gente está fazendo esse tipo de coisa, a nossa cabeça se transforma, a gente aprende, a gente vê o mundo, a gente se reenergiza, não é isso? Então é isso. Então semana passada foi isso. E agora essa semana a gente já tá retomando tudo aí aos poucos, né? Fazendo a nossa volta à rotina. E hoje já quis fazer uma live. Por quê? Porque eu acho que esse tema que eu trouxe hoje é bastante importante, né? Pode parecer, e eu vou explicar pra vocês por quê. Pode parecer algo, não, mais uma vez, arrumação de armário. Vai falar de arrumação de armário. Não é isso, tá? Não é só isso. Arrumação do armário é o tema, né? A gente fala como organizar o nosso armário para nova estação, mas tem todos uns porquês aí de ser feito isso, tem todos alguns comos fazer isso de uma forma muito mais prática, mais técnica, que vai te ajudar aí na nova estação. Não só deixar o seu armário organizado, mas também vai te ajudar nas decisões que você vai tomar de compra na próxima estação, naquilo que você precisa. E essa parte da organização, né, que a gente chama do detox cleaning, né? Algumas consultoras chamam com esse nome, outras falam que é a limpeza do armário. Ela faz parte da consultoria de imagem. A gente tem ali várias etapas, então, inclusive dentro lá do curso na Essência do Estilo, a gente tem uma etapa onde a gente fala sobre como você faz a organização e a limpeza do seu armário. Porque assim, meninas, o vestir bem, tratar da nossa imagem, a gente tem muitas coisas, muitos pontos e muitas etapas importantes, mas não tem jeito, vai ter que pôr a mão na massa ali no nosso armário. Eu sei que às vezes bate aquela, ai não, vou arrumar, eu já sei o que eu tenho, eu vou conseguindo levar, não tô com tempo para isso, para fazer essa parada e essa organização, mas sim, ela é muito importante, tá? Ela é muito importante, tanto tão importante que ela faz parte da consultoria, faz parte dentro das consultas, do Essência do Estilo, enfim, ela é um tema bastante importante. E eu vou falar aqui um pouquinho para vocês por quê, tá? E para quem tá aqui pela primeira vez, eu sou Ana Vieira, do perfil Na Essência da Moda. Então, se você ainda não segue nosso perfil no Instagram, no YouTube, a gente tem os nossos canais, né, onde a gente coloca conteúdos todos os dias. Nossa missão é ensinar mulheres a estarem bem vestidas e seguras todos os dias. E lá tem conteúdo, YouTube, a gente põe lá todas as nossas lives. Todas as terças-feiras, a gente tem um horário marcado aqui, nesse mesmo horário, para falar de uma live semanal temática. Então, são sempre temas o quê? Que são as dúvidas de vocês, são temas importantes da consultoria que vão gerar uma transformação. Sempre é algo que vai trazer para vocês a mudança que você tanto deseja na sua imagem, no seu dia a dia, de uma forma real, tá? Da forma que às vezes a gente vê alguma coisa na rede social sobre consultoria de imagem. Mas consultoria de imagem não é para mim. Eu preciso de muito dinheiro para fazer isso. Não, a consultoria de imagem, ela é um serviço como um serviço que você precisa para te ajudar, por exemplo,
cabeleireiro, para te ajudar ao dentista, a sua manicure, é mais um serviço para você cuidar de você mesma, tá? E aí uma das etapas é isso que a gente está falando hoje. Então eu trago sempre temas relacionados a isso para te ajudar na transformação da imagem, para te ajudar no dia a dia, para que você se sinta bem vestida e segura todos os dias, que é o que eu sempre repito aqui todas as semanas. O todos os dias para nós não é todos os dias quando eu tenho um evento, quando eu tenho uma festa, né? Então eu vou ter uma festa, vou me arrumar, vou me preparar. Não, todos os dias. Quando você tem um armário organizado, quando você tem conhecimento, quando você conhece, aqui eu trouxe meus novas ferramentas, ó. Quando você conhece todo sobre o seu biotipo físico, descobre a sua silhueta, o que acontece? Você consegue fazer escolhas melhores, você consegue escolher de uma forma mais certeira, sem gastar tanto dinheiro à toa, com peças erradas, com peças que não fazem sentido para você, nem para o seu corpo, nem para o seu momento, para o seu estilo de vida, para nada disso. Então a consultoria vai sempre te levar para você mesma, tá? Então mais do que às vezes as pessoas falam, não vou fazer consultoria, é meio que uma prisão cheia de regras. Não. Na verdade a consultoria vai fazer você enxergar você mesma, a sua essência, tá? Então é mais do que ela não é uma ferramenta de regras, ela é uma ferramenta de liberdade, tá bom? Então, quero contar com você, se você está aqui pela primeira vez, muito bem-vinda. E vamos falar um pouquinho hoje da nossa questão aqui. Deixa eu ver se já tem alguém por aqui. Vamos falar aqui sobre a primeira questão. Por que a gente fala tanto sobre a questão dos armários, né? Do nosso armário, da organização do nosso armário. E como você pode fazer isso de uma maneira com um olhar mais intencional, com um olhar daquilo que vai saber o que fazer na próxima etapa. Vou contar pra vocês. As principais dores, quando a gente deixa pra lá essa história do armário e fala assim, eu já sei o que eu tenho dentro do meu armário, eu só tô precisando aí, vou dar um exemplo, tá? Agora no Brasil, tá todo mundo aí quase que terminando a estação de inverno, né? Eu sei que algumas regiões aqui acaba nem fazendo inverno, mas existe a mudança de estação, existe as mudanças de coleções, existe os momentos para usar as peças. Então é importante, independente de onde você estiver. E aqui na Europa as pessoas estão indo pro final do verão, caminhando pro final do verão, começando a estação do outono, tá? Que começa a acontecer em setembro, como em todos. Então o que acontece? Quando a gente deixa pra lá essa parte e segue a vida, daqui a um tempo, quais são as principais dores que você vai sentir por não ter feito essa parte? O armário cheio, né? Mas aquela sensação de que não tenho nada pra vestir. Então sabe quando você olha e fala, tá lotada de roupa, tem um momento pra fazer, tem uma reunião, tem um evento pra ir, tem um almoço, vai sair no dia a dia, o que você faz? Tá tão cheio o seu armário que você tem a sensação de que você não tem nada, você não consegue ali organizar mentalmente, visualmente as suas peças, você não consegue montar os looks. Aí você cai em dois erros. O primeiro deles, comprar mais alguma coisa nova, porque você tem a sensação de não ter nada para vestir, então você vai lá e compra mais alguma coisa nova para poder ter o que vestir naquele momento, né? E aí o que acontece? Essa peça vai lá para dentro de novo e volta a ficar perdida ali. Aí depois no próximo evento você vai precisar de mais uma peça porque você não tem nada para vestir. A segunda é a questão de você estar sempre usando as mesmas peças. Aí o que acontece? Tá cheio. Você tem a sensação de que não tem nada para vestir. Aí você tem aquele look que a gente chama, que eu chamo de look da segurança. Aquele look que você sabe que, né, muitas vezes, muitas mulheres, é aquele look todo preto, né? Todo preto, preto e branco, aquelas coisas mais básicas. Aí você vai lá e coloca o mesmo look toda vez. Você vai lá e coloca o mesmo look. Por quê? Não tenho nada pra vestir, que é a consequência de toda aquela confusão que tá ali no seu armário. E aí o que acontece? Você pega o look que você tem, você fala, é o que eu tenho. E na verdade não, o seu armário deve ser um tesouro aí cheio de peças que a gente pode reorganizar, combinar de formas diferentes, fazer novos looks, deixar ele de uma maneira mais versátil, tá? E a outra coisa, ter as roupas das estações passadas misturadas, principalmente quando você tem a definição exata das estações, sabe? Então, por exemplo, se você tá num lugar que é tá muito frio, por exemplo, aí no Brasil, e logo a seguir vai entrar pro verão e são peças que você não usa mais, então essa confusão pode deixar o seu armário mais confuso aí pro seu dia a dia, tá? Outra dor, dificuldade em desapegar.
eu já escutei muita coisa. O que é assim, a dificuldade de desapegar? Ah, eu não vou me livrar dessa peça porque eu paguei muito caro nela. Então, mesmo que eu não use, ela vai ficar aqui, porque um dia talvez eu use. Essa dificuldade de você renovar, de você entender o que você tem, o que você precisa nesse momento, qual é o seu estilo pessoal, né? Qual é o seu estilo de vida, o seu momento de vida. Quando você não tem isso definido, você fica assim com essa dificuldade de desapegar. E aí o que acontece? Você fica lá com peças, a gente fala que assim, você enxerga o seu guarda-roupa com muitas e muitas peças, mas você na verdade não tem, porque são peças que você não usa, né? Então você tem peças antigas que você não desapega por N motivos. Ah, uma peça emocional, uma peça que eu sempre usei. Se essa peça não faz mais sentido para você, se essa peça não te serve, se essa peça não tem assim, o que acontece? Você acaba fazendo com que você não ache que não tem, tá bom? Então é isso. Depois, falta de tempo para organizar, né? E eu sei muito bem como é abrir um armário e ficar sem inspiração, né? Às vezes a gente passa por isso, né? Quando você tem a consultoria, quando você tem esse processo bem feito, você não sente mais essa frustração. Então eu vou te mostrar um método agora simples para você transformar essa confusão, essa coisa que você tem ali em clareza, tá? Clareza mental. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro. O primeiro passo é tire tudo, né? Esvazie para você enxergar. Então tira tudo do armário, né? Tira tudo para você enxergar o que você realmente tem. Pega um dia, né? Pega um dia, respira, para você olhar. Então quando você começa a ter clareza, é quando você se permite ver o todo, tá? Então esse é o caminho, é o primeiro passo que eu aplico nas minhas consultorias. E o que significa você ver o todo? Você vê exatamente onde você tá, em que ponto de situação você tá. Que significa o quê? Você como se fosse um Waze, sabe? Você tá na sua casa, um Waze ou um Google Maps, quando você vai sair de carro, você põe lá no mapa, o que acontece? Você tá em um ponto e você quer chegar no ponto seguinte. Então, quando você faz isso e você olha o todo, é como se você conseguisse entender exatamente onde você tá, se situar na história, tá? Quando você se situa, você vai ter clareza, tá? Vai ter clareza de saber assim, bom, agora, a partir de agora eu vou precisar disso, disso, disso. Eu preciso fazer isso, isso, isso. Então, tira todas as peças, respira, faz isso, tá bom? O segundo ponto, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Vão colocando as dúvidas aqui que eu vou depois responder todas, tá bom? Depois, o segundo passo é fazer o quê? Uma avaliação, uma triagem inteligente, que eu chamo, né? Então, o que você vai fazer? Você vai separar as peças em manter, doar ou adaptar. Então, o que significa, tá? Primeira coisa, você vai... o que você vai manter? Então, avalie o que realmente você usa, o que você não usa, né? Então, o que você usa, você separa em um ponto do quarto. A segunda coisa, você vai definir assim, o que fica e aquilo que não fica mais. Então, separa, eu sempre gosto de separar as pilhas assim, ó. O que fica, o que definitivamente não fica e aquilo que eu tenho dúvidas, porque sim, pode acontecer de você ter dúvidas. Com as dúvidas, como é que você vai tirar depois? Experimentando, vendo se ela vai combinar com as outras peças do seu armário que vão ficar, mas é um próximo passo, tá? Então avalia realmente o que você usa, identifica as peças que podem continuar ou não e separa o que não faz mais sentido. Tem alguma peça que, por exemplo, tá faltando só você fazer um reparo, né? Levar na costureira para fazer uma costura que tá faltando e você adora aquela peça, você usa ela, ok, já separa também numa outra sacolinha para você de fato levar, porque senão aquela peça vai ficar ali anos e anos e você não vai conseguir levar para fazer o reparo e não vai acabar não usando. Então é mais uma peça ali que você não usa por um motivo que você não fez. Então já separa, ó, objetivamente, isso fica, isso não fica, isso talvez, a gente já vai falar sobre o talvez, isso aqui eu preciso arrumar e vou usar. Pronto, arrumou, no dia seguinte já vai levar na costureira para arrumar. Não deixa para depois, porque deixar para depois esquece, tá? Depois, o terceiro passo que eu tenho aqui. O terceiro passo, que a gente chama de núcleo de peças-chave, tá? O que é isso? Mostre, então, por exemplo,
Quando a gente ficar com as peças que ficam, quando a gente tiver lá as nossas peças que ficam, a gente precisa entender como a gente pode usar essas peças-chave. Então você deve ter no seu armário, a maioria das vezes, tá? Uma calça preta, uma calça bege, camisetas branca e preta. Então essas são o quê? As peças-chave que vão te ajudar muito, muito na construção do seu armário cápsula, né? Do tão famoso armário cápsula. Mas o que eu queria que você se atentasse aqui? Aqui eu não quero colocar uma lista, regras, não é isso. Por quê? Porque cada pessoa, cada mulher vai ter o seu tipo de armário cápsula, tá? Então, para cada mulher, para cada estilo. Então, vamos supor que muitas vezes você nem usa calça de alfaiataria, não faz parte do seu estilo, não faz parte do seu dia a dia. Então, uma peça-chave para você não vai ser uma calça preta de alfaiataria, tá? Então, aqui é só um exemplo de que você pode olhar para o seu armário e ver quais são as peças-chave, aquelas peças que vão ser a base do seu armário. Que aí vai depender muito do seu estilo pessoal, para que você usa aquelas peças. Então eu vou dar um exemplo. Imagina que você trabalha numa empresa, tem um emprego, né? De segunda a sexta-feira. Então você trabalha 5 dias na semana. Você tem lá as suas roupas que você usa para o trabalho. Aí você vai fazer ginástica 2, 3 vezes por semana. Você tem as peças da ginástica. Então você tem que ir separando as peças por tipo de uso e quantas vezes na semana você vai usar. Pro final de semana, você vai precisar de menos peças. Por quê? Porque você vai precisar de peças para passear, que é menos dias da semana. Então, você tem que ir pensando assim nas peças do núcleo-chave, tá? Aí, vamos lá. O que mais? Toda a estação pode ser organizada, né? Você não precisa ter Aqui o que eu quero mostrar para vocês, que você não precisa ter um armário gigantesco. Você precisa ter um armário organizado, não gigantesco. Tá? Você precisa ter uma base sólida que vai sustentar depois todo o restante do seu armário e que vai te ajudar muito nas decisões, tá? Nas decisões daquilo que você precisa, depois você vai fazer uma lista daquilo que você precisa comprar. Então, esse é um ponto de partida, onde você pode adaptar a sua rotina e o seu estilo de vida, tá? Então, só nesse núcleo, você já vai conseguir garantir dezenas de combinações, tá bom? É isso. Olha aqui, ó, dá um olá pra todo mundo. Olá, fala, eu tô de férias da escola, tem um ajudante hoje, tá? Tem um ajudante aqui comigo. Olá. Então vamos continuar. Olá. Pronto, vamos continuar então aqui. O quarto passo, a revisão e manutenção, tá? Então isso aqui deveria ser feito sempre regularmente. Essa revisão e transformação, o que acontece? Você consegue organizar as categorias por cor, né? A gente consegue organizar o impacto visual. Isso vai facilitar você de fazer combinações, economizar o tempo, né? Tudo aquilo que a gente fala sobre tempo, economizar tempo, dinheiro, todos os benefícios da consultoria, você vai conquistar a partir do momento que você tem esse armário bem organizado, tá bom? E depois a gente vai para o quinto passo. Esse quinto passo aqui é muito importante e muito interessante de se fazer, tá? No quinto passo, a gente tem aqui planejamento de looks. Então aqui, pera só um pouquinho, só um minutinho. Voltei aqui. Então vamos lá, planejamento de looks e não peças soltas. Quando você toma a decisão do que fica, né, e daquilo que não fica, o que acontece? Você planeja as peças com looks. Então aquela base que você montou, tudo aquilo que você montou, você vai planejando os seus looks para ficar mais fácil visualmente. Aí eu tenho algumas dicas que eu sempre dou para as minhas clientes e as minhas alunas, que é: ou você tira foto dos seus looks que você montou ali quando está organizando o armário. Você pode ter uma pastinha ali no seu celular com todas as ideias do looks que você foi tendo. Então, para um momento para se dedicar para o seu armário, para você encontrar peças que você pode usar de maneira diferente, para você reutilizar, para que de repente você não precise gastar tanto dinheiro na próxima estação. Isso vai te ajudar muito a não querer diversas peças aí da próxima estação, tá bom? Então, o que acontece? Você planeja seus looks, então, por exemplo, aquela camisa combina com mais de 2 ou 3 peças do meu armário base? Sim, combina. Então, o que a gente faz?
ok, ela fica. Então ela vai fazer parte, ela vai ajudar no seu dia a dia, ela vai fazer muitas coisas assim, tá? Então é isso que a gente precisa fazer. Deixa eu ver aqui. Depois, o que mais que eu tenho que falar aqui do planejamento de looks? Voltei. Então, o que é muito importante? Quando você monta seus looks, inclusive, dá uma olhada nos calçados, dá uma olhada nos seus cintos, nos seus acessórios, em tudo que tem aí para fazer parte desses looks. Eu tenho a certeza que isso vai te ajudar muito no dia a dia. De manhã, quando você está correndo, você precisa saber qual look, você tem uma reunião, você já sabe o que fazer, tá bom? Não vai ter jeito, eu vou ficar aqui com o meu assistente, tá bom, meninas? É isso. Que mais? Então, o que é muito importante, tá? Hoje, esses passos, pequenos passos que eu fui te trazendo, que eu fui te dando sobre a organização do seu armário, ele não é sobre perder um tempo. Ah, não tenho tempo para fazer isso. Quando você perder, né, usar esse tempo para fazer isso, você vai ganhar clareza, praticidade, confiança, né? Você vai transformar o seu armário organizado não só num espaço arrumado, mas um reflexo que vai te ajudar com a mente vai ficar mais clara, a sua imagem mais segura, enfim, tudo o que precisa ser feito, tá? Vai ajudar muito no seu dia a dia, eu te garanto, tá? E assim, meninas, se você quer aprofundar, né? Espero que vocês tenham gostado. Tem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa responder aí pra vocês? Eu acho que quando você começa a ter essa clareza, começa a levar isso pro seu dia a dia, começando pelo seu armário, depois no seu dia a dia, depois na organização dos seus looks, você vai vendo que tudo vai ficando mais claro, tudo vai ficando mais objetivo, você vai fazer aquela lista, né? Depois a gente vai fazer uma live falando sobre as tendências da nova coleção, da nova estação. E a gente sempre gosta de acrescentar, de trazer algo novo pro nosso armário, trazer aquele refresh pro nosso armário. Mas, na verdade, você vai saber que você já tem a base, que você só vai precisar acrescentar aquilo que faz sentido, aquilo que você quer usar para renovar, aquela peça que você vai trocar. Então, por exemplo, eu tenho lá um casaco caramelo que eu já uso há muitos anos, ele já tá no momento de realmente ir embora. Então, é uma peça que você vai trocar, vai repor, porque é uma peça básica, é uma peça que faz muito sentido para continuar aí no armário, tá bom? Então, assim, meninas, hoje que eu tinha para falar com vocês é sobre isso, né? A transformação do armário vai trazer a clareza da mente e vai trazer a transformação da sua imagem, vai fazer todo sentido. Lá no meu curso Essência de Estilo, a gente fala, né? Uma das etapas muito importantes é isso. Para quê? Essa etapa é importante para a gente depois fazer a construção do nosso armário cápsula. Tá? É a partir daí que a gente faz toda essa construção daquele armário versátil, aquelas coisas que a gente pode usar em nosso dia a dia de uma forma autêntica e única, dentro da nossa essência, tá bom? E se você quer se aprofundar nesse processo, fica atenta, porque em breve a gente vai ter novidades sobre a próxima turma do Essência do Estilo, tá? Enquanto isso, continua comigo aqui nessas lives, todas as semanas, terça-feira tem mais. Você também continua na nossa newsletter. Se você ainda não assinou, a gente tem uma newsletter semanal, gratuita, um presente meu para você, onde eu falo sempre sobre tendências, onde eu falo sobre, a gente fala sobre alguns temas importantes da vida, não só de moda, mas do dia a dia, de autoestima, de imagem, de tudo aquilo que a gente gosta de falar todas as semanas, tá bom? É isso. Continua também, aproveita e já dá um like nesse vídeo para que essa live possa chegar por muitas mais pessoas. Eu quero agradecer muito, muito a vinda de vocês aqui para essa live hoje. E contem comigo, manda as dúvidas que a gente vai respondendo aí para vocês, tá bom? Então vamos dar tchau, assistente? Tchau. Vamos dar tchau para todo mundo? Tchau. Tchau, meninas. Até a próxima semana. Até a próxima live. Obrigada. E se você tem alguma ideia, algum tema, alguma dúvida para nossa próxima live, já me manda aqui que a gente pode trazer aqui para vocês, tá bom? Um beijão, obrigada, tchau. Mãe, eu termino.